Sejam bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, ao nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui do Portal Escolha Certa. O maior, tá? Prepare isso aí, o maior portal de relacionamento evangélico do Brasil. E aqui nós vamos ter muita leveza, vamos dar muita risada, vamos contar casos, vamos estudar casos, vamos falar de coisas muito sérias, mas principalmente coisas que vão falar ao seu coração e te ajudar, assim como nos ajuda também. Mas algo diferente de tudo que você já viu na sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui. Então, esse é só o primeiro de muitos. E eu estou aqui, meu nome é Késia, né? Como é que a gente chega aqui e não fala o nome, gente? Como assim? Meu nome é Késia e eu estou aqui com o pastor Júlio, pastor do portal, que você que veio lá do Instagram, do TikTok, já conhece. Agora, você que chegou aqui através do YouTube, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai adorar o que vai rolar por aqui. Então, não deixe, primeira coisa que você tem que fazer, já se inscreve no nosso canal, porque esse canal aqui vai ter muita coisa boa, muita novidade, e eu tenho certeza que você não quer perder. Então, já ativa o sininho aí, tá vendo esse sininho aí do lado do inscreva-se? Já ativa ele para você receber todas as nossas notificações. Não deixa de curtir, de compartilhar. Aquele amigo, aquela amiga que está precisando de ouvir sobre o que a gente vai falar hoje, já compartilha com ele, para ele poder assistir junto com você. E aí você já fala, ó, indireta, mais que direta aí para você. Então não deixa de estar aqui conosco, amém? Hoje nós vamos falar de um tema super legal, mas antes eu quero apresentar a vocês Pastor Júlio, que você já conhece. Pastor Júlio, direto e reto, não tem conversa fiada. E Bíblia, viu? Não tem esse papo de eu acho, tá aqui, eu acredito, não tem essa conversa não tem mole, achismo, não. Aqui não tem. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? É isso aí. E também muita experiência, muitos anos de sabedoria, de entendimento da palavra de Deus. E eu tenho certeza que é o que você está buscando. Amém? Então não deixe de estar aqui. Mas hoje o nosso tema, olha isso, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar de diferença entre paixão, carência e amor. Você sabe a diferença? Como que a gente vai diferenciar isso com vocês? Pastor Júlio, que honra receber o senhor. Késia, é um prazer estar aqui, né? O Portal Escolha Certa, ele nasceu há cerca de 3, 4 anos atrás. Só para você entender, o portal nasceu no final da pandemia. O povo estava todo mundo surtando. Todo doido. Igreja fechada, faculdade fechada, escola fechada, comércio fechado, ninguém podia andar na rua. Andava 3, 4 pessoas na rua, a polícia, vai para casa. E aí a gente teve a ideia, né, eu e o Bruno, tivemos a ideia de criar um portal para o povo conversar. Para o povo não surtar, não ficar doidão. Sim. E aí criamos na web, www.portalescolhacerta.com.br e colocamos lá. No outro dia de manhã a gente acordou com 100 pessoas. Uai. Depois com 200, com 300, com 500. Aí de repente falou, apareceu... esse negócio aí. O povo tá mais surtado que a gente imagina. E aí o povo começou a casar, deu o primeiro casamento em Teresópolis. Falei, gente, mas Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e a gente aqui. Aí, de repente, entrou 100, 200, 500 mil. Hoje nós temos cerca de 6 milhões de visualizações por mês. É muita gente. Mais de 500 casais formados, casamento, noivado. Filho. Já teve gente que casou e mandou filho. Tem um casal que todo... Você manda o filho, atualização do status, aí manda a foto do filho. Então, o portal, mais do que ser um portal de namoro evangélico, ele se tornou um canal de aconselhamento, onde as pessoas mandam perguntas e tratam temas que às vezes ela tem dificuldade de tratar em outra área. Sim. A pessoa fala assim, olha, eu não confio em homem nenhum. Eu não confio em mulher nenhuma. Como é que eu vou viver assim? Olha, eu sofri um trauma, eu fui abusada, fui agredida, meu marido era narcisista, minha esposa fugiu com o líder, já tive caso, fugiu com o líder dela, Meu como é que Deus, eu faço? que doideira. Então a gente criou um espaço onde as pessoas podem tratar as suas feridas, as pessoas podem se aconselhar. Outro dia eu perguntei, você conversou com o seu pastor? Aí o rapaz falou assim, não. Por quê?
Porque ele faz parte do problema. Falei, meu Deus, como é que pode? Eu achei que ele estava... Não, vai lá e conversa com o seu pastor e desabafa com ele. Ele falou, não, pastor, ele faz parte do problema. O que acontece? A esposa tinha traído ele com o pastor. Ele procurou o portal para desabafar, para a gente orar. E a gente tem lives de oração. Tem semanas que a gente passa a madrugada inteira orando. Tem semana que a gente está 3 horas da manhã com 200 pessoas orando pela vida sentimental. Gente que está precisando de ajuda. Isso foi uma ideia de criar. E o portal nasceu para isso, para ser uma ferramenta para abençoar a sua vida. Então, nós vamos falar de muita coisa boa aqui. E tem muita experiência, muito caso. Eu sou professor, eu gosto sempre de dar aula meus alunos de trazer casos reais. Obviamente que você muda o nome das pessoas, muda o estado, muda a localidade para não expor as pessoas, mas a gente trata de casos reais. E a pessoa fala assim, pô, mas esse caso aí é o meu caso, como é que eu vou agir? E a gente vai tratando isso ao longo do tempo. Não, e o melhor de tudo, né, pastor, é porque lá no Instagram é muito rápido as respostas. Eu só tenho 1 minuto. Aí não consegue, às vezes, dissertar mais sobre o assunto, abrir mais o leque para a gente poder realmente tratar dessas situações. Aqui a gente vai ter bastante tempo para a gente poder falar sobre, responder com calma, estudar os casos, né? Vamos colocar assim, para as pessoas poderem entender também. Às vezes é o que ela está vivendo ali e ela fala, olha, eu posso fazer a mesma coisa que ele está orientando. Esse podcast vai ser uma ferramenta para você poder destrinchar os problemas e problemas reais. A gente não vai tratar aqui de problemas de Marte. Vamos tratar de problemas reais, de pessoas na igreja, que a gente trata na igreja. Eu tenho mais de 20 anos como pastor e também muitos anos tratando com casais. A gente vai tratar de casos reais. Eu tenho certeza que você vai se identificar, falar, esse caso é igual ao meu, então eu vou colocar isso na minha vida. Ótimo. Então, nós já vamos começar aqui. Não é, né, esse negócio de começar o ano com o pé não sei o quê, de não sei... Não, aqui nós vamos começar do jeito certo, com a Bíblia na mão, sendo crente e já preparando 2026 para você ter um relacionamento. Se você é solteiro, já entrar aí já com a mentalidade, não, Senhor, esse ano eu vou conhecer a pessoa certa para mim, mas do jeito certo. Viu? E quer dizer, você falou um negócio legal. 20% das pessoas que seguem o nosso perfil no Instagram, Portal Escolar, são pessoas casadas, namoradas, noivos, que falam assim, eu sigo porque eu vou pegando esses exemplos e vou aplicando na minha vida como casado. A gente tem um monte, eu já vi live que a gente faz, por exemplo, orando pela vida sentimental, que aí o rapaz fala, tô aqui com a minha esposa do lado e a gente tá orando junto. Glória a Deus, então, também serve para você que está num relacionamento e você precisa entender qual o propósito de Deus no seu relacionamento. Não, até porque a gente sabe, nós somos casados, então a gente sabe que o fato de estar no casamento não nos isenta de ter problemas. Pelo contrário, a gente sabe que são 2 pessoas completamente diferentes, então precisa de muita oração, precisa de muito entendimento. Né? Casamento é um propósito de Deus. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de comunhão. E o diabo sempre vai atacar o propósito de Deus na sua vida. Então, você está solteiro, o diabo vai atacar a sua vida sentimental. Você começa a namorar, ele vai atacar, noivar, casar, piorou. Por quê? Porque você precisa entender que quando você está unido com alguém e nessa aliança Deus faz parte dessa aliança, famílias geram igreja. E geram pais, e geram filhos. Exatamente. E um casamento, quando ele é um casamento sadio, ele gera uma família sadia. Exatamente. Agora, vamos lá. Antes da gente começar no casamento, a gente sabe que não é só na vida solteira que a gente se depara com essa situação da carência, do amor, da paixão. Porque a gente conhece casos de várias pessoas que se casaram e falaram, ai, confundi, eu não soube diferenciar se era só uma coisa do momento, se era só uma empolgação. Então, estava carente, acabei casando por emoção. E agora, o que eu faço? Então, não é uma situação só da pessoa que é solteira. Então, aqui a gente vai falar para todo mundo. Você que é solteiro, você que é casado, você precisa entender isso para você saber como agir de agora em diante. Né? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, pastor, como diferenciar paixão, carência e amor? Vamos começar com paixão e amor. Eu faço uma fala muito clara. Imagina um maratonista. Você tem aquele corredor de 100 metros rasos, que ele sai e dispara 100 metros, 10 segundos. Paixão. O amor é um maratonista. 30 quilômetros devagar e sempre. Então, a paixão é uma coisa muito imediatista, irracional. A pessoa fala assim, pastor, conheci uma pessoa no portal.
Quanto tempo? 3 dias. Estou apaixonado. Amor da minha vida. Vou casar com ele. Eu falo, mas como assim? Você acabou de conhecer a pessoa. Você não sabe nada. Não, pastor, mas ele é igualzinho eu pedi a Deus. O homem da minha vida. O homem da minha vida. Isso é uma paixão. Então isso tem a ver muito com o externo, com o irracional, com as emoções. Aí eu falo assim, mas você conheceu tem 3 dias? Já quer casar? Aí eu dou aquela palavra que o povo não gosta. Você tem uma palavra de Deus para isso? Aí a pessoa engasga. Aí daqui uma semana ela fala, pastor, resolvi que ele não é o amor da minha vida, não. Ainda bem mas que não já casou, né? Já. Então você vê que a paixão é uma coisa irracional. A pessoa começa a conhecer e já fala, é a pessoa da minha vida, porque tem a ver com atração física, com admiração. Tem pessoas que se apaixonam por aquilo que estão vendo no altar. Tem gente que se apaixona pela unção, pela sabedoria, e não tem nada a ver com amor. O amor é uma construção que tem a ver com o dia a dia, né? A paixão pode se transformar em amor? Pode. Ela pode se transformar, você sai daquela coisa imediatista e começa a construir um relacionamento mais saudável. Mas o que eu mais vejo é, pastor, apaixonei. Daqui uma semana, desapaixonei. É o que tem. E as pessoas que se relacionam nesse sentimento e não têm a maturidade... Eu costumo dizer que relacionamento é uma escadinha. Primeiro você conversa muito, depois você começa a observar como é o comportamento daquela pessoa fora da igreja. Porque na igreja todo mundo é santo, lindo, bonito, cheiroso. Então, para você construir um relacionamento a ponto de casar, você... analisa o comportamento dela fora da igreja. Como é que ela é com os pais? Ela honra pai e mãe? Se ela já tem filhos, ela honra os filhos? Ela honra a sua liderança? Porque Deus não vai abençoar alguém que anda na desobediência. Exatamente. Essa pessoa, como ela é no trabalho, é uma pessoa que compra 1.000 e gasta tudo e fica devendo todo mundo. Então, para construir um relacionamento, você vai nessa escadinha. Eu conversei muito para ver se ele gosta do que eu gosto, porque a gente vai falar aqui no futuro, julgo desigual não é só o relacionamento entre crente e descrente. Isso não tem dúvida. Deus te tirou do chiqueiro, não é para você voltar no chiqueiro e buscar alguém. Deus tirou do mundo, não é para você voltar no mundo e buscar alguém. Você precisa se relacionar com alguém que é mais crente que você, que é mais cristão. Se você relacionar com alguém que é menos, você vai ter problema. Fique esperto, crente. Fique esperto aí. Então, pastor, eu conheci um rapaz, ele é bacana, lindinho, bonitinho, mas ele é do mundo. O que eu faço? Sai fora. Deus foi lá te buscar no mundo para você voltar lá e buscar alguém? Querido, não se trata de caráter. Caráter até o ateu tem. Tem ateu que tem muito mais caráter que muito crente. Se trata de comando espiritual. Quem é que tem o comando espiritual da sua vida? Se é o mundo, é o Deus do mundo. E o Deus do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Exatamente. Se você tem vida com Deus, se relacione com alguém que tem vida com Deus. Então a gente vê o seguinte, você começou a conversar, começou a observar, vou para oração. Se você for crente de verdade, está se relacionando com alguém que é crente de verdade, você vai falar para o rapaz assim, eu vou orar porque eu preciso de uma palavra de Deus para me relacionar com você e casar. Se ele for crente de verdade, ele falou, certinho. Se ele não for, ele fala, não precisa nada disso. Porque escolher alguém para você se casar é uma das decisões mais importantes da sua vida. Eu costumo dizer que é a segunda. A primeira é entregar a vida para Jesus. A segunda é com quem você vai passar o resto da sua vida. Casar com alguém é escolher alguém que você vai dividir o seu corpo, as suas finanças, o seu ministério, o seu projeto de vida, os seus sonhos, tudo. Você não pode dividir isso tudo com qualquer pessoa. Você não vai dividir com o seu corpo com qualquer crente meia boca. Você não vai dividir os seus sonhos. Eu conheço mulheres que foram criadas na igreja, viveram a vida inteira na igreja e se apaixonaram, nós estamos falando de paixão, e não entenderam o plano e o propósito de observar, orar, e se casaram por paixão e não por amor, e nunca mais foram as mesmas pessoas. Casaram errados, nunca mais teve o mesmo ministério, nunca mais teve a mesma alegria, nunca mais teve o mesmo brilho, acabou o seu ministério. Conheço homens que eram homens de Deus, homens de oração, homens de libertação, homens de evangelismo, e se apaixonaram e não entenderam o processo da transformação da paixão no amor, para saber se era, e casaram errado, e nunca mais tiveram o mesmo ministério. Não, e o pior de tudo é que essas pessoas falam, nossa, mas se Deus sabia que não era pessoa de Deus para mim, por que ele não me falou? Ué, mas quem está apaixonado não escuta ninguém, né?
É porque a pessoa quer fazer Tá uma oração cega. por exclusão. Eu oro, se Deus não falar, eu caso. Querido, não é assim. O Senhor é Deus, você é servo, você não pode inverter as bolas. O problema é que as pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada. Você pega a Bíblia, passa a mão assim, aí sai um gênio da lâmpada. 3 coisas, 3 pedidos. A um marido, dinheiro, isso e aquilo. Não, querido. Você ora até Deus falar. E se Deus não respondeu? É porque Deus quer que você ore mais. Deus quer tratar as feridas do seu coração. Deus quer tratar o seu caráter. Não é porque você é mau caráter, mas você precisa ser lapidado, lapidada. Ou Deus quer que você tenha mais intimidade. Se você orou e Deus não respondeu, continue orando. Se você for crente mesmo, você não pode tomar uma decisão tão importante sem uma palavra de Deus, sem uma direção de Deus. Porque a paixão é o culto ao externo, é o culto ao físico, culto à inteligência, culto às finanças, é culto a tudo aquilo que é externo. O amor não deixa de ser o culto ao externo, mas ele também cultua o que está dentro. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, o dia que eu casar, minha vida vai mudar. O dia que eu arrumar um marido, minha vida vai mudar. O dia que eu arrumar uma esposa, minha vida vai mudar. Porque as pessoas querem resolver por fora coisas que precisam ser tratadas por dentro. E às vezes a pessoa fala, pastor, eu estou aqui no grupo e ninguém conversa comigo, eu estou invisível. Olha, talvez Deus esteja te deixando invisível para o homem errado para te deixar visível para o homem certo. Não, e a pessoa aí entra numa neura, assim, absurda de, ai, meu Deus, eu nunca vou me casar, as pessoas... Então, Deus está me esquecendo, Deus esqueceu de mim. Deus não é que esqueceu de você. Às vezes você precisa se entregar mais para Deus, para curar aquilo que precisa ser curado. Olha, o diabo ataca tanto a mente das pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala de transformação da mente. A nossa guerra começa na nossa mente. Se eu perco a guerra aqui, eu perdi aqui. Uma moça de 19 anos de idade falou para mim assim, pastor, e eu gosto sempre de trazer casos reais, Deus não gosta de mim. Eu falei, meu Deus, essa menina deve ter caído do avião, o avião explodiu, morreu todo mundo, sobrou só ela, eu sei lá o que aconteceu. Pensei, o pior, por que Deus não gosta de você? Deus não gosta de mim porque eu tenho 19 anos, até hoje eu não casei. Falei, quantos anos você tem? Acabou de sair da adolescência. 19 anos, Deus. As minhas amigas todas casaram e eu não casei. Aí eu falei, né? O portal não tem tempo de ser muito romântico, né? Falei, você está se comparando como crente, aquelas amigas galinha que você tem? Aquelas amigas do mundo, tudo galinha, aquelas amigas crentes que você tem, que é mais galinha do que o povo, é as piriguete gospel. Piriguete gospel é aquela que é crente só na igreja e por fora é pior. Os homens lobo é aquele que na igreja canta, salta, pula, dá 3 passos para trás, roda charamanaia para lá, mas tem uma vida promíscua. Exatamente. Tá certo? Então eu falei, você está comparando, você com 19 anos, você tem uma vida pela frente. Você já estudou? Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Vai estudar, minha filha. Falei, você tem 19 anos, já quer casar, mas todo mundo casou, querido. A maioria dessas amigas sua galinha aí casou, não vai durar 3 anos casada. Você não é isso, querida. Você é uma menina de Deus. Você tem que se portar como uma menina de Deus. Você tem que ter uma mente como uma menina de Deus. E você tem que entender que é melhor demorar. E ela só tinha 19 anos. Quando eu falo isso para uma moça de 50, tem um peso. Uma 19, é melhor demorar e você escolher um menino que vai ser bênção na sua vida do que correr e você arrumar um homem ruim e ser infeliz a 2. Porque a pior solidão é a solidão a 2 quando a gente escolhe errado. Ela ficou assim, o senhor tem razão. Falei, querida, para de se comparar com essas amigas galinhas suas. Você não é galinha, não. Você é uma mulher de Deus, se porta como tal. É verdade, mas eu falo isso no portal. Falei, querido, não seja. Se tem um problema hoje que ataca muito a vida dos cristãos, é a promiscuidade. A promiscuidade sexual é a maior porta de entrada de destruição da vida de uma pessoa. Então, você não pode ter essa porta. Nós somos uma igreja de libertação, a gente trata isso todo dia. Exatamente. Eu, a Kézia, o Bruno, a gente trata isso o tempo todo. Mas você não pode deixar essa porta aberta. Se você quer ter uma vida abençoada, querido, você tem que ter um comportamento abençoado. Um dos assuntos que eu mais falo no portal é posicionamento. A forma como eu me posiciono é que vai determinar a minha vida no reino espiritual. Se eu quero ter uma vida mais ou menos, você está lascado. Você precisa colocar a sua vida em ordem para Deus te abençoar. Porque Deus não vai honrar quem vive na desonra. Deus não vai honrar uma pessoa que vive na promiscuidade. Eu estou buscando o homem de Deus, mas você vive na promiscuidade. Eu estou buscando uma mulher de Deus, mas você vive na promiscuidade. Você tem que alinhar a sua vida, se posicionar, para aí sim você ter uma vida abençoada. Não, e o pior de tudo é exatamente isso. Essa questão da promiscuidade, quando a gente fala isso, às vezes a pessoa não está se envolvendo sexualmente, mas está ali, gosta de flerta com outro, tá lá com 35 contatinhos, não consegue nem às vezes postar uma foto
pública, aquele monte de comentário de homem, de mulher. Então, assim, às vezes as pessoas precisam se guardar mesmo, entender o que é se guardar, né? É porque as pessoas acham que promiscuidade é só o ato sexual. E não é só isso. Não é. Tem um monte de gente que não é isso. Mas, por exemplo, eu tratei de um pastor no nosso portal. Ele falou comigo assim, pastor Júlio, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi, querido? Eu tenho que te confessar uma coisa. Eu sou pastor há 20 anos, mas eu tenho 20 anos que eu tenho problema com pornografia. Nossa. 20 anos ele querendo lutar e não sabia como lutar contra a pornografia. Ele não transava com outra pessoa, ele não ia para um motel, mas ele era escravo da pornografia no celular. Porta de entrada. Então a promiscuidade não é só o ato sexual. Tem muita gente que está escravizada e não consegue ter uma vida em santidade. A pessoa fica 3 meses na igreja, fica bem, aleluia, glória a Deus, ora e tal, aí cai. Aí daqui a pouco chora, se arrepende, levanta, mais 3 meses bem, cai. Por quê? Porque a pessoa não passou por um processo de libertação. E o processo de libertação não é... Nós somos uma igreja de libertação, né? Não é pôr a mão na cabeça e falar em nome de Jesus. Se fosse isso, era muito fácil, não é um toque de mágica. O processo de libertação começa por uma decisão. Eu quero mudar a minha vida. E mudar a minha vida, às vezes, importa mudar de ambiente, mudar de amizade, às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de contato, às vezes mudar de melhor amigo. Você tem que se posicionar. O mundo espiritual vive de posicionamento. O mundo espiritual vai te ver como você se posiciona. Você é perfeito? Perfeito? Nunca. Mas uma coisa é você escorregar no tomate, outra coisa é você viver na prática do pecado, viver no tomateiro. Eu disse, pastor, o senhor tem que primeiro, pegar esses contatos seus e bloquear todo mundo. O senhor tem que pegar o seu tempo que o senhor está gastando na televisão e outra coisa e encher a sua cabeça de coisas do Senhor. Por quê? Eu costumo dizer, Gálatas 5,16, ide, porém, andar em espírito e jamais satisfazer a vontade da carne, porque a carne briga, luta, milita contra o espírito. O que isso quer dizer na prática para você que talvez não tenha muito entendimento? No seu coração tem 2 leões, um bom e um mau. Um se chama carne e o outro se chama espírito. Quem vai te comandar? Quem você alimentar mais. Se você alimenta a sua mente de coisas sujas, você vai falar, não posso, não quero, não devo, é pecado, mas a sua carne é mais forte que você. Se você alimenta o seu coração, o seu leão bom, o seu espírito, de oração, de jejum, de santificação, de separação do pecado, você vai falar, ter a mesma vontade. Ai, quero pecar, mas você vai ter o poder do não. Eu costumo dizer que o poder do não depende de quem me comanda. Se a minha carne me comanda, eu falo não, 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 mas eu cedo. Se o meu espírito me comanda, porque a gente tem que entender que o tesão, a vontade de pecar, isso nunca vai se converter. Os seus hormônios não se convertem, até porque se você não sentir desejo, você tem um problema. Agora, ele te comanda? Se ele te comanda, você tem que mudar a sua vida. E esse é o grande problema. Eu falei, pastor, o seu leão mau está te comandando. O senhor precisa encher a sua mente de coisas sadias. Aquilo que eu encho a minha mente é aquilo que vai me comandar. Ele falou, então eu tenho que remodelar isso. Falou, farei isso. E isso muda tudo, né? Esse posicionamento. Agora, essas pessoas que normalmente estão vivendo essa vida, né, de promiscuidade, são pessoas normalmente mais carentes, porque estão muito vulneráveis. Exatamente. E aí, se a gente for cavar lá esse buraco da carência, a gente vai achar um buraco. Porque a carência, ela é um vazio. Se eu estou carente, eu tenho vazio de alguma coisa. Então eu falo assim, eu estou carente de vitamina B, porque está faltando vitamina B. Se o meu coração está vazio, eu tento preencher ele de qualquer jeito. E o problema de uma pessoa carente, a gente vai mudar de tema, é que o carente, ele perde os seus filtros. O mecanismo de filtro eu perco quando eu sou carente. Eu conheço um caso do portal que a moça falou assim, depois que já tinha feito, né? Pastor, eu conheci um rapaz numa live, ele é da igreja tal, e eu mudei aqui para o estado dele, é tipo assim, Rio de Janeiro para o Acre, um negócio longe, né? Mudei e eu casei com ele, eu estou morando aqui, pastor, tem 6 meses que eu estou casada e agora descobri que ele não é nada daquilo, ele é um animal, é um ignorante, é isso e aquilo. Falei, irmã, mas você não percebeu isso? Porque as pessoas deixam sinais, o narcisista deixa sinal, a pessoa ainda deixa sinal. Aí ela falou, pastor, eu até percebi, mas eu estava carente. Nossa. Ela não enxergou em razão da
Carência. Porque a carência, o que ela faz? Ela quebra os meus filtros. Porque é a busca de preencher um vazio, aí eu preciso de alguém, aí eu já estou muito velho, eu estou com 20 anos, eu estou muito velho, eu estou com 30, eu estou muito velho, eu estou com 40, eu estou com 50. Então, é a falta de alguém ou de alguma coisa. E aí, por isso que a pessoa, às vezes, carente, ela vai buscar o que tem de pior. Qualquer pessoa, 10%, o carente enxerga como 100. E eu repito, na carência, os meus filtros ficam prejudicados. E esse é o grande cuidado que ele tem. Você não pode negociar princípio. Você não pode negociar os seus filtros, por mais carentes. É melhor você estar solteira, sozinha, com a expectativa de encontrar alguém que é bom, do que estar casada e estar infeliz o resto da vida porque escolheu errado, fez uma escolha com base na sua carência. E essa questão da carência, pastor, a gente acha às vezes que é só o solteiro que vive. E às vezes não. O casado também vive essa questão da carência e acaba sufocando o cônjuge. Eu estou falando isso... Ou deixando solidão. Ou deixando em solidão. Por quê? Porque a pessoa não consegue, né, às vezes consegue se bastar e não consegue se contentar ali com aquele relacionamento de marido e mulher, e ele quer mais que a pessoa seja pai, mãe, filho, amigo, marido, esposa. Ele quer tudo numa mesma pessoa, porque ele nunca se contenta com nada. E gera uma dependência. E gera uma dependência. O problema da carência é que ela é um perigo, ela é uma porta aberta para o diabo. Eu vejo casos assim, pastor, meu marido vive viajando. Sou casada, posso entrar no portal para conversar com alguém? Claro que não, minha filha. O portal não é para isso, não. O portal não é o UOL, não, bater papo, não. E não cabe uma mulher casada buscar alguém para conversar. Porque como eu sou carente e a pessoa carente, ela acaba derrubando os seus filtros, ela vai conversar com alguém que vai dar atenção, daqui a pouco está no pecado. E o diabo é mestre de colocar casca de banana. Então, tem que ter muito cuidado, querido. Você tem que estar carente, você precisa ir para o Senhor. Chegar para o seu marido e falar, precisamos conversar. Um rapaz disse assim para mim, pastor, o diabo está atacando meu casamento. Ó, tudo é o diabo, né? Coitado do diabo. O diabo lá o diabo, não. O que é espiritual? O diabo não tem nada a ver com isso. O que é espiritual, a gente trata com oração, com jejum, com santificação. Agora, nem tudo é espiritual. Ele disse, o diabo está atacando meu casamento, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o tranca-rua, pombagira. Eu falei, então vamos orar, ó. Vamos orar. Vai, sai, tranca-rua, pombagira, vamos pôr tudo para correr em nome de Jesus. Mas antes de orar, me conta a sua vida. Você é casado há quantos anos? Há 5 anos. Seu casamento está em crise há quantos anos? Há 2 anos. Então tem 2 anos que o diabo entrou? 2 anos que o diabo entrou. Falei, tá, mas o que é o problema? Não, minha esposa não quer mais namorar comigo. Não quer mais ter vida íntima comigo. Não quer. É um demônio de um esfriamento da minha esposa. Falei, tá bom. Nesses últimos 2 anos, quantas vezes você levou a sua esposa para jantar fora daquelas datas obrigacionais, aniversário de casamento, dia de namorado? Aí ele coçou a cabeça. Nenhuma vez. Tá. Quantas vezes você ligou durante o dia e falou, amor, tô morrendo de saudade de você, quando chegar em casa eu vou te beijar muito? Nenhuma vez. Quantas vezes você mandou flores para a esposa? Mandou flor para a esposa, um buquê para a esposa, né? Porque às vezes o namoro da noite não começa na cama à noite, ele começa na qualidade do bom dia do café da manhã. E aí ele disse assim, não, tem muitos anos que eu não mando flores para sua esposa, para minha esposa. Eu falei, tá, mas quantas vezes você foi no shopping, lá naquela loja de lingerie, comprou uma lingerie bonita, branca, vermelha ou preta, e trouxe, colocou em cima da cama e falou, meu bem, lembrei de você. Ele falou, não faço isso. Eu falei, querido, então o problema do seu casamento não é o demônio. O demônio é você. O problema é você. Você precisa ter posicionamento de homem. Você quer chegar em casa e falar com a mulher, vai, tira a roupa, dá glória a Deus, aleluia, tira a roupa e pula na cama. Não é assim, querido. Você tem que cuidar da sua esposa. A sua esposa não está se sentindo amada, não está se sentindo estimulada. Então você tem que orar para você mudar o seu comportamento. Então eu falei, você manda flores, manda chocolate. Qual mulher que não gosta de chocolate? Né? Só quem está no Monjaro, né? Qual mulher que não gosta disso? Manda flores, sai para jantar. Aí ele foi lá e mudou. 2 meses. E aí, como é que tá? Não, minha mulher tá um foguete. Falei, então o problema não era o diabo, querido. O problema era o seu comportamento. Então, aquilo que é espiritual, a gente trata no campo espiritual.
Aquilo que é emocional, e a gente vai falar mais para frente sobre problemas emocionais, são questões tratadas no campo emocional. Agora tem coisa que é comportamental. Exatamente. O cara é um cavalo, um jumento, e quer que a esposa morra de saudade dele? A mulher é uma jumenta, né? Tem aquela unção do Pedro lá de jumento. Aí o que a pessoa quer? Que o marido seja dengozinho. Não, que tem coisa que é espiritual e tem coisa que eu preciso mudar o meu comportamento. Exatamente. E a carência é um perigo. Porque eu tenho um marido que é assim, uma esposa que é assim, eu vou encontrar um amigo que é carinhoso, eu vou encontrar uma amiga, uma secretária no trabalho que me dá mais atenção do que a minha esposa não está. Então a carência é uma estratégia que o diabo coloca para abrir porta de um monte de problemas, para destruir um monte de ministério, um monte de casamentos, um monte de sonhos, de relacionamentos. Isso é um perigo. Não, e é engraçado que essa questão da carência vai distanciando um do outro e vai ficando mais suscetível a elogio, a um oi diferente. Ah, a mulher está mais distante do marido. Aí vem um cara, oi, linda. Acabou. Você está carente. Esse buraco, a carência é um vazio, um buraco. Então, esse buraco que tem no meu emocional, nas minhas emoções, o diabo sempre vai colocar alguém para fazer diferente, para preencher. Exatamente. Que o diabo é o pai da mentira. Ele coloca aquela ideia para que alguém preencha o que o meu marido... Aquilo que a minha aliança lícita não preencheu, o diabo vai colocar alguém para que na aliança ilícita seja preenchido. Só que a aliança lícita, que é o casamento, gera uma bênção. A aliança ilícita gera maldição. O diabo não aparece para mim como diabo. Eu sou o diabo, vou acabar com o seu casamento. Não. Aparece como um rapaz bonitinho, cheirosinho, uma mocinha cheirosinha, educadinha. Mas para quê? Para você abrir brecha para que entre e destrua. Eu vi um caso, o pastor Marcos dos Estados Unidos me contou isso, que um moço da uma igreja que ele... Tchecoslováquia. Da Tchecoslováquia, lá da Índia, que ele acompanhava, o rapaz, 65 anos de idade, entrou no Facebook e viu lá uma amiga de quando eles eram adolescentes. Ele já tinha mais de 40 anos de casado, a amiga mais de 40 anos de casado, mas ele estava carente, a esposa estava sei lá o quê, com problema, foi ver a amiga, resultado, caiu. Ele, diácono, caiu com uma amiga que ele não via há 40 anos. Então, a estratégia do inimigo é entrar na sua carência para você suprir aquilo que você não tem de forma que te destrua. É um perigo, um perigo. É preencher um vazio, suprir uma falta. Ele sempre vai entrar naquilo que você precisa. É igual quando o diabo vai te provocar. Eu nunca tive problema com droga. Meu pecado era outro. O diabo nunca vai me atacar com droga. Tem gente que tem uma área mais fraca. O ataque infernal na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua área sentimental, vai ser na sua área de maior fragilidade. Minha maior fragilidade é sexo. Você vai ter um inimigo te atacando com sexo. Minha maior fragilidade é droga. Vai ter um amigo lá do cão que vai falar, oi, trouxe um... Seu problema é álcool. Eu tenho problema de alcoolismo. Vai ter sempre um filho do cão que vai falar, vamos beber uma para comemorar que você não bebe mais? Sempre vai ter um ataque na área que você está vazio. Então a carência não é só emocional. É em todas as áreas que a gente tem que ter muito cuidado. Agora, quando a pessoa é solteira, a pessoa está solteira ali, ela... sabe que tem essas questões de carência, começa a tratar isso em Deus e tudo mais, mas vez ou outra ela se pega ali se envolvendo com pessoas e deixa a paixão de novo tomar o coração dela. Você acredita que essa questão da carência é muito ligada à paixão? Sim. Mais do que o amor, porque por exemplo? A carência não é um vazio? Sim. Eu tenho um vazio. Então, eu sou uma pessoa jovem ou não, porque eu vejo problemas de carência e de paixão de pessoas de 60 anos de idade. Não tem a ver só com idade. Exatamente. A maturidade pode ajudar muito eu criar mecanismos de controle. Sim. Eu falei que a carência ela derruba os meus filtros. Às vezes a pessoa está carente ou está apaixonada, mas ela ainda mantém alguns filtros, ela não derruba todos eles. Então, o que acontece? A pessoa é jovem, ela está carente. Todo mundo gostaria de ter do lado uma pessoa que fosse bênção. Ah, porque eu não acredito num casamento. Quando a pessoa fala para mim, eu não acredito num casamento, não acredito no amor, você vai analisar o histórico dela. Ela já acreditou, já se apaixonou, se machucou, tem um trauma não resolvido, então aquele trauma emocional fez dela não acreditar. Outro dia a moça entrou numa live ao vivo e falou assim, eu não acredito mais em homem nenhum, eu não quero nunca mais casar. Eu falei, querida,
Eu não conheço você, mas certamente o seu histórico, você já foi casada, foi traída, angustiada, decepcionada, e por isso que você não acredita no amor. Você está colocando para fora a dor que está para dentro. Ela falou, é verdade, eu sofri uma traição, eu não consegui superar. Então, todo mundo gostaria de ter do lado uma pessoa. Todo homem gostaria de ter uma mulher que fosse bacana, legal, bênção, e a mulher também. Então, essa carência, ela é uma necessidade de ter alguém. Quando a minha vida espiritual não me supre, o tamanho da minha carência fica maior. Por quê? Eu preciso ter alguém? Preciso. Mas se a minha vida está alinhada com Deus, eu falo, eu preciso, mas eu não posso deixar qualquer pessoa entrar na minha vida. Antes de ter compromisso com alguém e querer alguém, eu não negocio a minha vida com Deus. Então, para eu tratar a minha carência, eu preciso ter uma vida muito no altar. Porque se eu não tenho uma vida no altar, as minhas barreiras vão cair. Então, se você é jovem, quer ter muito alguém, tenha uma vida com Deus alinhada, uma vida de jejum, de oração e, principalmente, uma vida de santificação. Porque aí você vai ser suprida pelo Senhor de forma que você ainda vai continuar tendo necessidade de ter alguém, mas você não joga fora todos os seus princípios. Agora, uma pergunta, pastor Júlio. Porque, assim, quando a pessoa ela começa a se envolver, existe aquela ideia de que eu preciso obrigatoriamente me apaixonar de primeira e depois vem o amor. O senhor acredita que é possível conhecer uma pessoa, não desenvolver paixão, mas desenvolver o amor? Então, essa pergunta as pessoas fazem muito assim, e fazem de uma forma diferente. Pastor, eu conheci uma pessoa, ele é honesto, ele é decente, ele é trabalhador, crente, mas eu não gostei muito dele, não. O que o senhor acha? Bem, vamos entender a paixão e o amor num contexto de um relacionamento. A paixão não é um fogo inicial, e fogo não é necessariamente erótico. Encontrei a pessoa da minha vida, aquela admiração. Aquela borboleta no estômago. Aquela borboleta no estômago, aquele passarinho azul cantando, né? Então, a paixão é quando eu admiro muito alguém, eu gostei muito de alguém, eu achei que aquela pessoa, ela é tudo para mim. Então, a paixão, ela nasce de uma admiração interna ou externa. Uhum. Eu não vou me apaixonar por uma pessoa que eu não vi nada dela que eu gostasse. Isso não é paixão. Sim. Pode ser um interesse que você tem lá. Então, eu posso me apaixonar por uma pessoa a esse ponto e descobrindo que essa pessoa não é perfeita, porque quando você se apaixona, você acha que aquele cara é o... Você não vê defeito nenhum. Você não vê defeito, né? Você não vê defeito, aquela moça ali é a quarta pessoa da Trindade, é lindinha, é um passarinho verde e tal. E aí eu começo a conviver com a pessoa, eu vejo que a pessoa também tem os seus defeitos, como todo mundo tem. Essa paixão se transforma em amor quando eu saio daquilo que nós chamamos de primeiro amor, aquela essência de criar uma pessoa perfeita, começo a entender que ela é imperfeita, mas ao mesmo tempo o meu processo de admiração ele fica mais maduro. Ele não é uma coisa impulsiva, tipo assim, eu tinha uma capa, tirei a capa, é feio por dentro. Não existe homem bonito, homem feio, mulher bonita, mulher feio. Existe aquela pessoa que me agrada ou não. Então, é possível que a paixão se transforme em um amor quando ele fica mais maduro. Eu saí daquela correria de 100 metros e eu começo a ver que aquela pessoa com os defeitos e qualidades é uma pessoa que eu gostaria de estar do meu lado. Eu sempre falo, coloca na balança. Você tem defeito e você tem qualidade. Todo mundo tem? Tem. Na paixão, eu só vejo qualidade, não vejo defeito. No amor, eu vejo os dois. E o equilíbrio. E eu vejo que aqueles defeitos não são defeitos que não me fariam conviver com a pessoa. Tem uma frase que as pessoas falam assim, que amor é decisão. O senhor acredita nisso? Eu acho que ninguém decide amar, porque senão a gente não amaria um monte de gente ruim que passou na nossa vida, né? Todo mundo tem um histórico que fala assim, gente, às vezes a gente ama uma mulher, um homem, um amigo, uma coisa, porque o amor não é só amor erótico, né? Fosse assim, a gente escolheria só amar os que prestam, e muita gente ama quem não presta. Exatamente. Né? Então o amor não é uma decisão. O amor é um convívio onde eu descubro que aquela pessoa é importante para mim. Quando aquela pessoa é importante para mim, eu não gostaria de viver sem ela, é amor. A paixão não. Eu vivo os meus primeiros 45 do primeiro tempo e depois já não quero mais, já resolvi tudo que eu tinha que resolver. O amor não é uma decisão. A decisão é permanecer casado. Aí é uma decisão. Porque muitas vezes, tudo que o diabo quer é destruir um casamento. Então o diabo vai falar assim, tá vendo? Você ama a sua esposa, mas ela... Não cuidou de você hoje, a da rua é melhor. Aí é uma decisão de ficar num relacionamento em que as pessoas não são perfeitas. É uma decisão. Agora, amar, não.
Amar é uma experiência, o amor verdadeiro é uma experiência em razão de um convívio. Por isso que eu falo assim, conheci uma pessoa hoje e amei amanhã. Não, isso não é amor, isso é paixão. Isso não existe, Isso né? não é... eu conheci uma... Amor à primeira vista não existe, paixão. Eu olho a pessoa... Eu conheço gente que se apaixonou por artista. Eu conheço gente que se apaixonou por pastor. Uma moça falou, pastor, eu preciso de ajuda do senhor, eu preciso de muita oração. O que foi? Eu conheci um moço no Instagram e eu estou apaixonada por ele. Eu falei, mas você conversa com ele há quanto tempo? Não, nunca conversei com ele. Mas ele não sabe que isso você é paixão platônica, não. né? Mas pastor, ele é muito lindo, muito bonito, muito Nossa, santo, muito isso. Eu quero ele. Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você quer que eu ore? Isso não é oração, isso é macumba. Isso é macumba gospel. A pessoa queria que eu orasse para aquele moço que nem sabe que ela existe, se apaixonasse por ela, porque ela diz que tá... Isso não é amor, isso é paixão. Porque não é coisa explosiva, não é coisa impulsiva. Ela nem sabe, eu falei, você nem sabe se ele é grosso, você nem sabe se ele tem mau hálito, você nem sabe Instagram, se ele todo mundo é se ele lindo. tem chulé, você nem sabe se ele não gosta do que você gosta, você nem sabe se ele é homem de verdade. Como assim, irmã? Não, mas eu estou apaixonada. Aí realmente é paixão. E a paixão faz isso, ela quebra as minhas barreiras e muitas vezes chega a loucura. Sim. Chega a loucura. Tem pessoas que por paixão e não por amor fazem loucura. E isso não cabe num cristão. O cristão precisa ter muito cuidado. Porque uma decisão mal tomada você pode destruir, deixar sequela financeira, emocional na sua vida para o resto da vida. Eu repito, eu conheci homens que se moveram pela paixão e nunca mais foi o mesmo homem dentro da igreja. Conheci líderes, pastores que se apaixonaram, não amaram, se apaixonaram, se entregaram a uma paixão e nunca mais tiveram a mesma vida. Porque a paixão ela não faz eu derrubar os meus filtros. Qual o primeiro filtro que cai? Da santidade. Qual o primeiro filtro que cai quando a pessoa se apaixona loucamente e ela não coloca filtro, e o filtro é o Espírito Santo? Por isso que você pode se apaixonar? Pode, mas ore muito para que os seus filtros não caiam, porque o primeiro filtro que cai é da santidade. Aí acaba tudo, né? Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza que você, meu ouvinte, está aqui falando assim, eu queria que ela perguntasse isso, eu já entendi, já li isso, eu tô aqui, ó, ligada, eu e o Espírito Santo que está em você, a gente já está conectada aqui. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo, quando fala de paixão, amor e carinho, você quer saber. Tem muita gente que fala que amor mesmo só existe no casamento. O senhor acredita nisso? Não. De jeito nenhum. A gente... Você falou amor de homem e mulher? É, amor de homem e mulher. Não, esse amor não é desenvolvido no casamento, ele é desenvolvido lá quando eu comecei a namorar, porque é um degrau. Imagina um degrau. Tem gente que se apaixona, ama e se frustra e não chega a casar. Quantas vezes você amou uma pessoa na sua adolescência, não é paixão, amor de verdade, e chegou à conclusão que essa pessoa no final não era a pessoa que você queria passar o resto da sua vida? Por que geralmente os pastores falam assim? Você quer casar com uma pessoa? Tira um tempo de oração. Porque enquanto você está nesse tempo de oração, você está também no tempo de convívio. E muitas vezes na oração, Deus mostra para você que aquela pessoa não é exatamente como você queria, ela é de outro jeito. Você quer isso mesmo? Você fala, não, eu estava orando e Deus cheguei à conclusão de que não quero casar, não. Por quê? Você chega à conclusão que aquela pessoa ela tem defeitos. E alguns defeitos você não suporta. Por exemplo, a gente vai falar aqui mais para frente sobre julgo desigual. E eu disse aqui no início de uma pincelada que julgo desigual é o relacionamento entre o crente e o descrente. Ok. Agora, existe o julgo desigual entre crentes também. Aí volto para mais um exemplo lá do portal. Vou trazer muita coisa do portal aqui. Pastor, eu estava namorando. Eu sou crente, sou uma menina crente, criada na igreja, nunca fui do mundo. O meu noivo era crente, também nunca foi do mundo, filho de pastor. E namoro nosso perfeito, a gente tem a mesma visão, o mesmo propósito, tudo perfeito. Quando chegou no dia do nosso noivado, ele falou assim, olha, estou ficando noivo aqui, glória a Deus por isso, mas eu planejo casar daqui a 6 meses. E quando eu casar, eu e minha esposa, eu tenho um chamado para fazer missões na Arábia Saudita. Aí a moça olhou para ele assim e falou assim, como assim? Arábia Saudita? Nós nunca conversamos sobre isso, não. E eu não tenho interesse nenhum de sair de Belo Horizonte. Eu sou professor da escola dominical, eu trabalho com crianças, minha família está aqui, eu sirvo ao Senhor, eu não vou para... Não, mas ferve no meu coração. Resultado, o noivado acabou de começar. Eram 2 pessoas crentes, tinham vida com Deus, mas eles tinham chamados
Totalmente diferente. Se amavam? Se amavam. Mas chegaram à conclusão que ela não ia suportar ir para a Arábia Saudita. E ele chegou à conclusão que se ele não fosse para a Arábia Saudita, a vida dele estaria incompleta. Então ele tinha que se relacionar com uma pessoa que tivesse o mesmo chamado para ir para a Arábia Saudita. E aí ela disse, o meu noivado acabou. Então, o amor ele não acontece no casamento. Porque eu só posso chegar no casamento se eu tiver amor. O amor não nasce no convívio. O amor é uma experiência, o amor é uma plantinha. Você coloca lá uma aguinha e todo dia você tem que ir regando. E ele vai crescendo. Se você não rega, o que acontece? Ele morre. Então o amor pode florescer, como pode também morrer, dependendo da forma como eu colocar a aguinha. Então eu não posso chegar num casamento, que é a decisão mais importante, uma das decisões mais importantes da minha vida, se eu não amar uma pessoa. Então, por que nós hoje temos muito divórcio na igreja? Porque as pessoas estão casando sem uma direção de Deus. As pessoas casam sem orar, sem conhecer, e as pessoas casam por motivação errada. Primeira motivação errada que as pessoas estão casando. As pessoas acham que querem casar para ter relações sexuais. Isso não é para isso. Tem no casamento, mas você não pode ser a única motivação. Exatamente. Segundo, as pessoas casam por carência. Estou sozinha, eu preciso ter alguém. As pessoas estão casando por pressão. Vai ficar para titia, vai ficar para o titio. Então as pessoas quebram as barreiras, os filtros que a carência e casam. E quarta, muita gente casando por questões financeiras. Eu digo lá no portal muito claro. O homem fala assim, não, Deus não deixa eu trabalhar porque eu vivo da obra. Primeiro, Deus não proíbe ninguém de trabalhar. Se Deus te chamar para viver pela obra, Deus vai te sustentar. Agora, aquele monte de homem preguiçoso, sem vergonha, que não quer trabalhar, que fala que tem um chamado de Deus, mas fica todo dia pedindo Pix. Você podia pagar meu gás? Você podia pagar minha luz? Você podia me dar uma cesta básica? Deus não chama pedinte gospel, mendigo gospel. Se Deus te chamou para a obra, Deus te sustenta. Exatamente. E Deus sustenta mesmo. E mulherada, fica esperta. Esse cara que fica, eu tenho um chamado. A mulher vai trabalhar para sustentar o cara que dorme até meio-dia, porque ele fala que tem um chamado. Eu sou pastor há mais de 25 anos, eu nunca deixei de trabalhar e sempre dirigi igreja e sempre trabalhei na obra. Então, muito cuidado com isso. Se Deus tem um chamado de verdade e Deus chama muitos, sim, Deus sustenta. Agora eu vejo o cara pedindo um Pix, paga minha luz, minha conta d'água, pelo amor de Deus. Deus não te chamou? Então não é Deus que chamou, é preguiçoso. Por outro lado, você vê mulheres. Eu não tenho problema nenhum com mulher que não trabalha. Tudo é um acordo no casamento. Exatamente. Um cuida dos filhos, eu cuido. Eu já vi caso que a moça falou assim com o marido, olha, nós vamos casar, fica estudando, eu banco a casa. Ela ficou 1 ano bancando a casa sozinha. O marido estudava 10 horas por dia. E ela bancava tudo, desde a cueca dele, tudo. Com 1 ano de estudo, ele passou no concurso de juiz federal. Aí ele falou, meu amor, agora você para de trabalhar que eu vou te honrar. Então é um acordo. Agora, mulheres que têm 40 anos de idade, não tem pai doente, não tem mãe doente, não tem ninguém, nunca trabalharam, nunca lavaram nem a roupa dela, foram sustentados pelo pai e pela mãe, agora fala assim, eu quero um provedor. Não, você quer um pagador de conta. Homem, corre de mulher assim. Exato. Então as pessoas casam também por interesse financeiro. Você não pode casar se você não tiver uma palavra de Deus para isso. Olha, eu gosto de você, você gosta de mim, nós temos uma vontade de casar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? A decisão é minha? Deus não vai interferir da minha decisão, mas Deus vai dar a direção. Eu ouço se eu quiser. Exatamente. Tá certo? Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo que Deus manda, bênção. Porém será que se ouvir e não obedecer, maldição. Você pode casar com quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas se você estiver na direção de Deus, querido, vai ser muito melhor. Agora, só para a gente aqui já começar a entender com mais clareza, porque assim, quem nos ouve aqui, às vezes escuta muitas informações e fala, meu Deus, eu sou carente, apaixono fácil e ainda não descobri o que é o amor. Meu caso é grave. Qual é o passo a passo, pastor, para essa pessoa alcançar esse lugar? Porque eu sei que muita gente que está nos escutando aqui, às vezes está buscando uma pessoa para poder se casar, para encontrar esse lugar, mas sabe que é carente, mas precisa ter uma ajuda, assim, um direcionamento. Então, se você puder dar um passo a passo de como essa pessoa alcançar esse lugar, ou para quem está nos escutando, vou te dar 2 situações e aí você me passa essas 2 situações. Estou casada já, estou casado, mas eu sou carente e eu estou sufocando o meu casamento, eu estou vendo meu casamento ir por água abaixo por causa dessa carência. O que eu devo fazer? A carência é um problema emocional.
Porque eu quero que o meu marido supra um vazio que certamente eu já vim para o casamento com ele. Essa carência, ela é um problema espiritual também. Por que ela é um problema espiritual? Porque a carência não é necessidade de alguém suprir alguma coisa que falta em mim. Então eu quero que o meu marido supra um vazio. Eu quero que a minha esposa corrija tudo aquele histórico que eu tenho de vazio o resto da vida, e às vezes dentro da igreja. Então, muitas vezes, isso passa por um processo de cura das emoções. É trauma mesmo. Por que eu tenho um vazio? Por que nada me supre? Eu sou casada, tenho marido. Eu, quando era solteira, eu me sentia um vazio porque estava solteira. Aí eu casei e continuo sentindo um vazio, mas estou casada. Então, não é o problema, não é o casamento. casamento. Então, o que é o problema daquela pessoa? Ela quis resolver por fora um problema mal resolvido por dentro. Precisa de cura. Então, exatamente, precisa de cura, que é a sua área, né? Oh. Eu preciso de cura, está aqui uma ministra de cura. Então, o que eu preciso? Eu preciso procurar minha liderança e passar por um processo de cura. Porque se meu marido ficar 24 horas do meu lado, eu ainda vou sentir um vazio. Porque esse vazio não é suprido pelo marido. Porque você não tinha marido e agora você tem e não supriu. Isso é uma falta de tratar o seu relacionamento com Deus. Porque eu posso ser solteira e não ser carente. Eu estou muito bem resolvida com Deus. O marido vai vir para me abençoar, mas o marido não vai me preencher. O que me preenche é Cristo. E uma pessoa que não está bem resolvida no seu relacionamento com Cristo, mesmo estando da igreja, ela vai ser carente. Tanto solteira como casada. Aí a pessoa troca de marido, porque o problema é aquele marido. Aí arruma um outro marido, mas continua carente. Por quê? Mudam-se os personagens, mas o problema é o mesmo. Então eu preciso resolver minha vida com Deus. Você precisa analisar onde está faltando na sua relação com Deus. Isso pode vir lá da paternidade. Pode vir lá da rejeição da paternidade. Exatamente. Pode vir da orfandade. Pode vir de um monte de problema emocional que você não tratou. Você vai mudar de marido 10 vezes, mas vai continuar sofrendo esse vazio. Porque o vazio está em Cristo. A sua vida não está bem resolvida em Cristo. O senhor falou uma coisa aí que eu acho muito importante. O senhor sempre fala isso no portal, né? Frequente uma igreja para você ter a quem recorrer. Você que está vendo que você está vivendo isso, procura sua pastora, seu pastor. Pastor, eu preciso de cura nas minhas emoções. Eu não consigo ficar bem, mesmo estando com alguém do lado. Então, procura um pastor, né? O senhor sempre fala isso. E às vezes a pessoa fica assim, pastor, eu tenho vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Meu irmão, se preocupa menos com o que as pessoas vão pensar de você e mais com a sua felicidade. Você tem um vazio porque o seu relacionamento com Cristo não está completo. Porque quando você está completo um relacionamento com Cristo, você está suprido. A pessoa virar um marido, virar, mas vai virar, não é para preencher, você já é preenchido, preenchida. Vai para você ser mais feliz junto. Exatamente. Quem espera encontrar no outro aquilo que deveria encontrar em Cristo está com um grande problema. Porque o amor é mais profundo, ele é maduro, ele é tranquilo. E você não pode ter muito cuidado com essa carência, essa vazio em você. O vazio em você não tem com relação de não ter uma esposa, nem de ter um esposo. Falta um relacionamento mais íntimo com Cristo. Você tem que remodelar a sua vida com Deus. Por isso você precisa pedir ajuda da sua liderança. O senhor falou dos casados. Agora vamos falar do solteiro. Então, qual é o passo a passo para essa pessoa solteira encontrar esse lugar agora? Então, primeira coisa, você precisa parar e falar assim, como está a minha vida com Deus? Qual é a qualidade da minha vida espiritual? A qualidade da minha vida espiritual vai ter relação direta com a minha carência ou não. Porque a minha carência eu estou buscando em alguém ser suprido. Quando a qualidade da minha vida espiritual está boa, eu sei que Cristo me supre. E aí eu fico mais tranquilo. Continuo tendo necessidade de ter alguém? Claro. Com certeza. Eu continuo desejando de casar com uma moça, claro, mas as minhas barreiras não caem, porque o Espírito Santo ele vai colocando filtros. Aí o Espírito fala, esse não presta, esse não presta, esse não presta, esse é bom, esse vai, esse não vai. Então, quando eu estou completo com Deus, os meus princípios não caem. E se os meus princípios não caem, eu escolho melhor. Eu tenho tranquilidade. Porque quando eu estou carente e a minha relação com Deus não está boa, eu quero fazer tudo rápido. Porque é como se o mundo fosse acabar para mim. Eu preciso de alguém, eu estou sozinho, Aí da sexta noite a pessoa começa a ficar angustiada. Porque é onde tem mais problema de pessoas de autoextermínio? Final de ano. Carência bate, Natal, o diabo pá na cabeça da pessoa, ela destrói a vida porque ela acha que ela não tem solução. Então, o caminho. Sua vida com Cristo. Como é que está?
Eu não tenho vida com Cristo. Procura uma igreja. Fala, Deus, me ajuda a suprir essa falta. Não queira resolver com o marido ou com uma esposa o vazio que está dentro de você. Porque nenhum marido, nenhuma esposa vai poder preencher o que você precisa. Que isso! Você falou uma coisa de ser completo. E aí fica a dica para você e ao nosso ouvinte que está me ouvindo aí. Nosso ouvinte que está me ouvindo, é óbvio que se você é ouvinte, você está me ouvindo, né? Mas fica a dica para você que está nos assistindo. Não seja metade, não fique procurando metade, porque você precisa ser alguém inteiro. Pessoas inteiras não procuram metade, né, pastor Júlio? Se eu sou inteira, eu estou feliz com Jesus, eu não vou procurar alguém para me completar, porque eu já sou completa. Jesus me completa em todos os sentidos. Eu vou procurar alguém para transbordar, para me fazer companhia no meu dia a dia, para poder compartilhar, mas não para me completar, porque quem me completa é Jesus, né? Me complementa. Existe uma diferença de completar e complementar. Uma pessoa carente, ela busca alguém para lhe completar. Quem te completa é Cristo. Uma pessoa madura, vida com Deus, ela é pleno, ela busca alguém para me complementar, que é diferente de completar. E só para você entender aqui a diferença de paixão e amor. Você vai acender uma churrasqueira, você coloca lá o carvão, joga álcool e para aquele fogo. Bum! Isso é paixão. Aí depois que a brasa pega, fica aquele fogo lá constante. Aquilo é amor. Então, a paixão ela é explosiva, mas ela vem e passa. O amor não, o amor é constante. O amor é aquele de 1 Coríntios capítulo 13. O amor é benigno, o amor é isso, é aquilo. Então a gente precisa entender o seguinte: você precisa cuidar da sua vida com Deus, e eu falo isso todo dia no portal. A qualidade da sua vida sentimental está ligada diretamente à qualidade da sua vida espiritual. Ore mais, jejue mais, santifique mais, que você vai ficar pleno, e aí você vai ter cuidado de quem você deixa entrar na sua vida. Nunca deixe entrar na sua vida alguém que seja menos cristão que você. Nunca se aliance com alguém que vai ser uma âncora. Você casa errado, namora errado. Vamos para a igreja? Não vou não, quero ver o jogo. Vamos para a igreja? Não vou não, quero ver a novela. Você não precisa disso. Eu repito, eu conheço mulheres que eram mulheres de Deus, estavam na igreja, orava, jejuava, expulsava demônio, casaram errado, casou com uma pessoa que era um crente meia boca. O que acontece? Nunca mais tiveram a mesma paz. Perderam o brilho. Por quê? Porque não se moveram direcionada pelo Senhor. Agora, pastor Júlio, para a gente finalizar, para essa pessoa que está aqui nos assistindo, qual é o recado que você pode dar? Se a pessoa chegou aqui, de tudo que ela escutou, se o senhor pudesse falar uma única frase para ela, para poder guardar no coração, a frase para guardar no coração, para nunca mais ela esquecer sobre esse assunto, qual é o recado que o senhor daria? Viva com Deus de forma plena, que a sua vida sentimental vai ser plena. Nada pode roubar o projeto que Deus tem na sua vida. Você tem que bater no seu peito e falar assim: eu sou o projeto de Deus que deu certo. E para entrar na minha vida, também tem que ser o projeto de Deus que deu certo. Glória a Deus. Muito obrigada, pastor Júlio. Agora, para você que está aqui, ficou até o final, eu sou muito feliz que você está aqui junto com a gente. E eu tenho certeza que é só o começo. Esse é só o primeiro episódio. Então, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui, hein? Então, fique ligado, vai ter muita coisa boa, muito conteúdo bom. Agora, não é só aqui no YouTube que a gente tá, não, viu? Então, você que tem Instagram, tem TikTok, nos siga nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais. Então, curta, compartilhe os nossos vídeos lá no Instagram, no TikTok. Não deixe de nos seguir, viu? Eu vou estar lá de olho em quem está seguindo, quem não está seguindo. Agora, você que chegou aqui no YouTube, não esqueça de inscrever. Eu vou esperar agora. Pode clicar lá para você se inscrever agora. Agora também não pode deixar de ativar as notificações para você receber em primeira mão que chegou o vídeo novo para você. Tá bom? Eu te espero semana que vem. Fique com Deus. A gente vai ter rapidinho um monte de assunto legal. A gente vai falar sobre trauma emocional. Exato. A gente vai falar de orfandade, vai falar de ansiedade. Muita coisa boa, como escolher, julgo desigual. Vai ter muito assunto legal. Você então não deixe de estar aqui conosco. A gente vai te esperar semana que vem, né não, pastor Júlio? Vamos estar aqui sempre preparando um assunto que tem a ver com a sua área emocional. Exatamente. Vamos fazer uma terapia aqui ao vivo.
Eita, ó, e não vai ser só nós dois, não. De vez em quando você vai ver mais gente, porque essa mesa vai estar mais cheia. Tá cheia a mesa aqui. Então, não deixe de estar aqui conosco. Nós esperamos você. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, abençoada, viu? Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau!